nosso Pod Teens. O episódio de hoje tá surreal. Temos um convidado que a história dele é muito diferente, porque ele aprendeu inglês ainda muito novo, antes dos 10 anos. Ele saiu do Brasil, morou na China e hoje vive em Portugal. Então vem comigo acompanhar a história e a jornada do Pietro Caleb Martins. Bom, seu nome já falamos, né? Mas agora queremos saber a sua idade e como você gosta de ser chamado. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar aqui no primeiro episódio de estreia. Obrigado também pela ótima apresentação. Meu nome é Pietro Caleb, como você disse, mas eu prefiro ser chamado só de Caleb e eu tenho 16 anos. O prazer é todo nosso de te termos aqui. Então vamos começar? Sobre o inglês. A sua paixão do inglês começou ainda no Brasil ou foi depois? Não, no Brasil eu nunca tive interesse nem pelo inglês, nem por aprender nenhuma outra língua. Eu também era muito novo, eu tinha uns 7 anos, então não tive interesse no Brasil. Eu só tinha interesse de ficar brincando na rua até de noite. Mas quando a gente chegou na China, emergiu essa necessidade de aprender uma das duas línguas que eram mais faladas lá, o inglês ou o mandarim. Então, por essa necessidade, eu acabei tendo interesse pelo inglês. Olha, e qual foi a sua reação quando seus pais disseram que iam se mudar de país? Nossa, eu fiquei super animado, porque a gente estava indo para um lugar onde eu só via nos filmes, era algo lindo, grande, novo, especialmente. Para uma criança isso é tudo. Eu lembro de ficar tarde calculando o horário dos voos, contando os dias, era como se eu fosse começar a vida de novo. Caraca, então foi uma grande ansiedade, não foi? Foi. E que legal, né? Vocês foram pra China. E como era lá na China? Sua rotina na China, na escola, em casa, como era? Então, a escola era algo magnífico. Eu ia todo dia de manhã com meu pai e aquilo era algo completamente diferente de tudo que eu já tinha conhecido. A escola que eu ia no Brasil era algo pequenininho ali, só a escolinha pequenininha no meio da rua. Sim. Aí na China aquilo parecia como se fosse uma universidade, a escola tamanho de um shopping. Aí eu entrava lá, me perdi, era 4 andares de sala, tinha estátuas de figuras de filmes e coisas, e aquilo era tudo magnífico, eu me sentia como se estivesse num parque de diversão. As aulas eram todas muito simples, eu ficava lá no fundo, escutando, lendo o livro, e algumas delas tinham uma professora que falava inglês comigo e outras eu era sozinho, para tentar pegar o chinês, que o objetivo era para mim pegar os dois, o chinês e o inglês. Acabou que eu só consegui pegar mesmo o inglês. Então você não pegou fluência nos dois, né? Por um tempo eu tive a fluência no mandarim, tanto que eu lembro de ter aulas totalmente em chinês, falando com professores e alunos em chinês, e tanto no meu trabalho também, falando com as pessoas em inglês e chinês e recebendo comandos em chinês. Caraca, você trabalhou na China tão novo, com o quê? Sim, eu trabalhei nos meus últimos meses, eu trabalhei como modelo. E era algo muito bacana. Eu ia, minha mãe trabalhava era como agente. Ela contactava as empresas contactavam ela a respeito de mim. Aí ela mandava as fotos, aí a gente ia para esse set, a gente tirava fotos, às vezes com outras crianças também. Já trabalhei e eram pessoas de várias nacionalidades diferentes. Já trabalhei com americanos, chineses, todo tipo de pessoa. Eu falava com as pessoas em inglês e também em chinês. Esse foi um dos métodos que eu mais desenvolvi o inglês, foi falando com as pessoas. Que legal, e você gostava muito desse trabalho, né? Gostei muito. Que bom. Já cheguei até a fazer filme. Agora, pra terminar essa grande aventura pela China, você pode me contar alguma memória marcante que você tem? Pra mim eu tenho uma que é a memória da China pra mim. Nesse mesmo trabalho do filme que eu fiz, depois que a gente acabou, meu pai e minha mãe fizeram uma surpresa pra mim. Na ida pra casa, eles me acordaram, que era meio longe, eu tava dormindo, eles me acordam, olha aqui, olha pra janela. Eu olho, era um parque de diversão gigante, tipo, parecido com a Disneylândia. Só que era de tematizado de dinossauro, que na época era a minha maior paixão. A coisa que eu mais gostava no mundo era dinossauro. Os brinquedos que eu comprava com dinheiro era dinossauro, meu quarto até mais era dinossauro, era tudo dinossauro. E aquilo pra mim foi um dia no céu. A gente passou um dia no parque, era umas estátuas de dinossauros gigantes, uns vulcões, um negócio muito lindo e aquilo pra mim foi um dos melhores dias da minha vida. Caraca, deve ter sido muito legal, né? Foi mágico. Agora, quando você saiu da China, né? Você foi pra Portugal. Certo. E qual que foi as grandes diferenças que você encontrou? Quando a gente chegou na capital foi um momento muito mágico que eu lembro vividamente da gente na vinda de carro pra casa, da casa que a gente ia ficar.
Eu virei pra minha mãe, cutuquei ela assim e falou: Ô mãe, eu consigo ler as placas. Por causa que na China eu não conseguia ler as placas. Era em mandarim com os manji, eu não conseguia ler. Aí eu lembro essa foi o maior choque, porque eu passei um ano inteiro com o chinês. O chinês, as placas, o chinês, as pessoas falando meio tudo chinês. Aí eu cheguei em Portugal, pessoas falando meio português, as placas em português, tudo em português. Aí eu, foi um sentimento de estar em casa. Entendi. Mesmo que eu não estivesse realmente em casa. Foi muito bom. Em Portugal, o idioma materno é o português. Então, quando você chegou aqui, você deixou de lado o inglês ou você usou para alguma coisa? Em sua maioria, o inglês ficou de lado, como você disse. Eu não tinha nenhuma necessidade ali da escola, ninguém falava comigo em inglês, eu não precisava falar com ninguém em inglês, então eu só continuei assistindo as coisas em inglês. Esse foi o único contato com o inglês que eu tive os primeiros anos. Mas uns 3 anos, mais ou menos, depois que a gente chegou aqui em Portugal, a gente se mudou da capital, viemos para Leiria. E quando a gente achou uma igreja, que a gente ficou contente e começou a frequentar ela, surgiu uma situação. Tinha um rapaz lá que só falava inglês, ele não falava português. E ele precisava de um intérprete. Quando descobriram que eu falava inglês, me deram a oportunidade. E eu, na hora, aceitei. Eu tava com essa vontade de praticar o inglês de novo e eu não tinha com quem praticar. E aí eu comecei a traduzir em tempo real a palavra que era ministrada pro rapaz, com o microfonezinho que eu usava, que era conectado nos fones que ficavam no ouvido dele. Tem sido muito legal. Porque você não tinha que somente traduzir, não era? Isso aí mesmo. Por causa que, como não era qualquer palestra que estava sendo ministrada ali, sim uma palavra, eu tinha que, com palavras ali em tempo real, passar aquela energia, aquele sentimento, que a palavra ministrada passava. Às vezes eu até me sentia, as palavras me falhavam. Às vezes eu precisava de usar um termo mais forte, ou um vocabulário, eu puxar mesmo pela raiz do meu inglês. Mas eu consegui. Entendi. Então, o inglês você aprendeu com quantos anos mesmo? 7, 8 anos. 7, 8 anos, né? E se fosse hoje em dia, você com 16 anos de idade, você acharia que seria mais fácil ou mais difícil? Nossa, seria 10 vezes mais difícil. Por quê? É porque hoje em dia minha mente é muito mais ocupada, muito mais coisas que eu tenho que pensar, muito mais coisas para me preocupar. E não só na minha vida pessoal, quanto na escola, considerando que eu estou no secundário, possivelmente a parte mais importante do meu estudo. Na China, eu só tinha 8 anos, eu era uma criança que não tinha nada para fazer em casa. Eu ficava ou assistindo coisas em inglês ou brincando e minha mente era vazia, eu não tinha nada para ocupar ela, então foi muito mais fácil de aprender o inglês. Foi como se eu diria que eu ainda estava na minha fase de alfabetização. Por isso que foi muito mais fácil só implementar o inglês ali. Legal, eu sou bem de pegar detalhes. Você falou do seu curso, né? Que você tá no secundário. Qual curso você tá fazendo? Eu estou no curso de artes visuais. Artes, pra qual profissão? Eu planejo ir para arquitetura. A sua paixão pela arquitetura era desde criança ou chegou agora nesse curso de artes? Não, desde que eu era criança, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive uma paixão pelas artes, por desenhar especificamente. Lembro, a memória mais antiga que eu tenho é de eu sentado numa mesa com um papelzinho desenhando. E quando chegou mais pra frente na minha vida, lá com meus 9, 10 anos, que eu comecei a pensar, me foi imposta a pergunta, o que eu vou ser quando eu crescer? E eu comecei a pensar, eu tenho que fazer uma coisa que eu goste. E a única coisa que eu gostava de fazer era desenhar. Então eu pensei, que trabalho que eu posso fazer que eu preciso desenhar? Me foi dada a resposta de arquitetura, planejar casas e edifícios, e eu fiquei apaixonado pelaquela ideia. E desde então eu sigo nesse caminho firmemente. Esse dom, né, esse gosto de desenhar é muito bom, né, para essa profissão que você está querendo seguir. Agora, muitos teens como eu queremos aprender o inglês, queremos ajudas, então eu vou te pedir um conselho. O que você, fala pra gente poder fazer para aprender o inglês? Eu diria que o melhor jeito de aprender o inglês seria falando com outras pessoas em inglês. Mas como eu sei muito bem, isso na maioria das vezes não é uma possibilidade. Então eu diria que o melhor jeito e mais prático seria consumir mídias em inglês. Filmes, livros, jogos, qualquer coisa em inglês. E, em especial, eu gostaria de dar a dica de assistir coisas que você já é muito familiar. O seu filme favorito, que você já memorizou todas as falas,
a série que você já reassistiu 3 vezes, É. eu recomendo você pegar ela agora e botar no inglês. Que aí você já vai lembrar a fala e falar, ah, então é assim que fala em inglês. E você já vai pegando o vocabulário. Esse pra mim é a melhor dica e melhor conselho que eu posso dar. Então você mergulhou de vez no inglês e colocou tudo na sua vida, né? Sim, de cabeça. Eu troquei configuração do meu telefone para inglês, tudo que eu assisti em inglês, eu procurei, em termos de vídeo no YouTube, eu procurei canais sobre as coisas que eu gostava em inglês. Foi tudo como se tivesse virado uma matéria, um quadro. Então fica a dica aí pra vocês que querem aprender o inglês, coloquem o inglês em tudo na vida de vocês. Agora, queremos saber de um pouco sobre os seus gostos. Você pode nos citar alguns filmes que você gosta? Em termos de filmes, ficção científica, como um todo. Eu amo os mundos de fantasia e coisas que são criadas no cinema. E eles também usam vocabulários muito simples e são histórias muito fáceis de entender, a maioria. Você pode só sentar, desligar seu cérebro e se divertir. Claro que há exceções, né? Como o meu filme favorito, Interestelar. Entendi. Agora, numa escala de 0 a 10, no que você acha que inglês é realmente importante na sua vida? 20, 30 é algo essencial, mais que essencial. Aprender o inglês pra mim eu acho que é a coisa que todo mundo deve fazer. Talvez até mais que andar. O inglês é uma chave para o mundo afora, para a imagem maior. Você sem inglês, você nunca vai ganhar de ninguém numa entrevista de emprego. O inglês é algo tão essencial hoje em dia que eu acho que se eu pudesse colocar isso no topo da lista de todo mundo de tarefas a fazer, aprender o inglês estaria mais do que no primeiro lugar. Agora, para finalizar, eu vou fazer 5 mini perguntas que você vai ter que responder. Deus, Vivo. fé, Essencial. família, Amor. um lugar, China. o futuro. Continuar no caminho de Deus, ser bem sucedido no meu emprego e construir a minha família. E é isso, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso primeiro episódio de estreia do Pod Teens, tá? Sempre estaremos de portas abertas. Agradeço pelo convite e pela honra. E é isso, meus teens. Espero que tenham gostado desse primeiro episódio do Pod Teens com a participação do Caleb. Muito obrigada por estares aqui e contando sua história, que a história dele possa servir de inspiração para vocês que estão aí, tá, pessoal? Tchauzinho, meus teens. Até o próximo episódio. Tchau!